Pessoal, muito boa noite a todos nós aí presentes, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes, sintam-se abraçados. E como é de nosso hábito, como configura a nossa necessidade, vamos realizar aquele momento de prece. Fechando os nossos olhos, serenando a nossa respiração e buscando em Deus a energia necessária, a força imprescindível para o prosseguimento dos nossos dias. Primeiramente, em agradecimento por todas as oportunidades que temos em vida. Sejam elas as oportunidades que enxergamos benéficas, como também aqueles momentos de maior atrito, de maior dificuldade. Que são, em verdade, na essência, momentos em que nós somos colocados à prova para crescermos. Enxerguemos a vida na carne como uma verdadeira escola, em que nós buscamos reaprender lições esquecidas no passado, em que buscamos conhecer lições novas, para que nesse processo de autoaprimoramento possamos, na expansão de nossa consciência, atingir a plenitude maior, que é a união nossa com Deus. Tenhamos a paz, guardemos a paz. Como disse certa vez Jesus, vamos guardar a paz de Deus, paz essa que o mundo não pode nos dar. Que assim seja. Pessoal, começando hoje o capítulo 4, no livro No Mundo Maior, paramos na semana retrasada no capítulo 3. Eu ainda estou com um pouquinho a minha garganta meio esquisita, tá? Então, se eu parar um pouco para poder tomar uma água e tossir, é normal, tá? Passei uma semana aí meio complicada, mas está tudo certo, está tudo bem. Só para a gente dar uma relembrada. Na semana retrasada, nós estávamos no capítulo 3, em que o instrutor Calderaro, o assistente Calderaro, juntamente com André Luiz, estavam num hospital, aqui na Terra. Eles estavam avaliando o caso de um indivíduo que estava lá, encarnado, internado, numa condição um pouco complicada, sendo ele obsediado. Ele estava obsediado lá por um desencarnado de péssimas condições espirituais, e ambos estavam ligados por uma vasta quantidade de fios tenuíssimos, desde a região do tórax até a região da cabeça. Isso mais ou menos foi aonde a gente parou no capítulo de número 3. Agora, no capítulo 4, que se intitula Estudando o Cérebro, Calderaro e André Luiz analisam mais a fundo a situação ali dos dois. Ao mesmo tempo que Calderaro instrui André Luiz e vai nos instruindo acerca do cérebro. E quando ele nos ensina acerca do cérebro, ele está falando tanto do cérebro físico quanto do cérebro perispiritual, já que o nosso corpo espiritual dispõe, obviamente, de um cérebro estruturado numa matéria mais sutil, porém, em termos de configuração de anatomia, muito parecido, muito próximo com o nosso cérebro material, nosso cérebro físico. Capítulo 4 começa com Calderaro falando para André Luiz a respeito daqueles dois lá. Como foi que tudo começou? Então, para que a gente possa ter um entendimento melhor da situação, vamos intitular o indivíduo encarnado que estava lá, internado no hospital, vamos intitulá-lo como sendo assassino. Enquanto que o obsessor, vamos intitulá-lo como sendo vítima. Ué, Daniel, mas não tá errado isso, não? Não seria o contrário?
Depende do ponto de vista, né, gente? Depende muito do ponto de vista. Porque a gente encara o processo obsessivo da seguinte forma, na maioria dos casos. O obsessor é o carrasco, o obsediado é a vítima. Só que se a gente for olhar o passado ali, a gente vai verificar que, muito frequentemente, o que está sofrendo hoje fez sofrer no passado. E aquele indivíduo que hoje coloca para si a vingança, sofreu no passado. Então, de início, vamos colocar a coisa assim. O encarnado, que estava lá sofrendo o processo obsessivo, vamos intitulá-lo de assassino. Enquanto que o obsediado, o obsessor desencarnado, a vítima. Calderar explica que aquele processo havia começado há mais de 20 anos atrás. Da seguinte forma, os dois, assassino e vítima, moravam numa cidade grande, né? E tinham um comércio de quinquilharias. O assassino, bem mais jovem do que a vítima, trabalhava para ela. Desde criancinha, trabalhando para ela, cresceu trabalhando, e quando chegou numa certa idade, virou para o chefe, a vítima, e falou o seguinte: olha, estou trabalhando contigo há tantos anos, nunca recebi nada. Eu quero que você me pague aquilo que você me deve por esses anos todos de trabalho. E a vítima falou o seguinte: não, pera lá, de jeito nenhum. Porque eu sustentei você criança, sustentei você adolescente, né? Não vou te dar um único centavo do passado. O que eu posso fazer para te ajudar, para remediar, até por uma questão de justiça, é te colocar mais ou menos aqui numa posição vantajosa no meu comércio. Você vai ser mais ou menos como um sócio meu. Só que o jovem, o assassino, não quis, não aceitou. Começou um atrito. Do atrito, uma discussão maior. Da discussão, ódio para lá, ódio para cá. Até que, num acesso de fúria, o jovem assassina o dono. Ou seja, o assassino comete o crime. Cometeu o crime, apunhalou o indivíduo na região aqui do peito, ele caiu já morto, e para poder despistar a polícia, o que o assassino fez? Foi até o cofre, daquela quantidade imensa de dinheiro que tinha lá, tirou uma boa parcela para si e deixou uma certa quantidade intacta. Trancou o comércio, foi embora para casa. A família da vítima não ia saber nada, porque a esposa com os 2 filhinhos estava numa casa de campo. Passou a noite, no outro dia, como se nada tivesse acontecido. O assassino chega para poder trabalhar. Encontra, obviamente, a porta fechada. Finge preocupação e chama um policial. Me ajuda aqui a arrombar a porta. Tem alguma coisa esquisita. Arrombaram a porta e aí deparou-se com o crime. E a polícia começou o processo de investigação. Mas em nenhum momento colocou aquele indivíduo como sendo suspeito de qualquer coisa. Mesmo porque ele, o assassino, tomou todas as providências. Lacrou o cofre, lacrou os livros caixa, amparou a viúva com os 2 filhinhos, fez um inventário, né, deu aos filhinhos e a viúva uma boa quantidade de dinheiro, herança, sabe? Fez de tudo para poder ajudar. E, obviamente, a justiça em nenhum momento falha, foi atrás dele. Pranteou a vítima no velório, no enterro. E depois, quando a poeira foi baixando, as coisas foram esfriando, ele sorrateiramente saiu da cidade. Saiu da cidade, foi morar numa outra cidade também grande, pegou aquele dinheiro que ele havia roubado e começou a fazer aplicações. E ele era bom em negócios. Rapidinho, ele começou a ganhar fortuna. Só que tem um detalhe. Se a justiça humana é falha e imperfeita, a justiça divina não falha nunca. Ele matou simplesmente o corpo da pessoa. Mas a pessoa continuou viva. Viva e ralada de ódio. Desejando ali, única e simplesmente, se vingar. E nós temos ali, nesse caso, o assassino, que pelo processo de culpa
permitiu que a vítima se fixasse na região perispiritual. Por isso que ambos estavam ligados por uma rede imensa de pequenos fios. Ele começou desde logo, então, a sofrer o assédio da sua vítima. E ficou com isso bastante intranquilo. Nunca tinha paz, nunca tinha sossego. Sempre alguma coisa ruim, sempre alguma coisa incomodando. O que ele pensou? Bom, deixa eu trabalhar mais. Porque ele somente conseguia algum sossego, alguma paz, trabalhando. E trabalhava. Conseguia cada vez mais dinheiro, uma posição social destacada naquela cidade, mas nada de tranquilidade. O coração dele sempre atormentado. Influência do obsessor, sua vítima. Decidiu então se casar. Pensou assim, bom, quem sabe se eu me casar, as coisas melhorem. E ele desposou uma jovem de excelente qualidade espiritual, que lhe deu 5 filhos. E devido ao clima espiritual da esposa, que era um clima espiritual superior, ele conseguia se manter um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais calmo. Embora o obsessor nunca lhe abandonasse, não dava sossego. Tanto que ele entrava em períodos, periodicamente, de depressão, de profunda depressão nervosa, onde manifestava nele terríveis pesadelos. A família olhava aquilo, achava meio estranho, chamava médico, né? As próprias boas companhias espirituais da esposa ajudavam como podiam, mas lá estava o obsessor agindo no obsediado. E esse obsediado, o nosso assassino aqui, vez ou outra pensava, nossa, será que se eu confessasse o crime, eu ficaria um pouco mais aliviado? Porque era o remorso. O remorso latejando ali na cabeça dele, latejando ali na consciência. Ele pensava até, né, em se entregar. Mas e a coragem para isso? As energias oriundas daquele momento do crime estavam lá, intactas dentro dele. O complexo de culpa o consumia. A história dos dois era mais ou menos essa. Até aqui. Está entendido? Comentários? Perguntas? Dúvidas? O processo obsessivo não é fácil, né, gente? Quando a gente leu nos capítulos 2 e 3 a respeito de uma loucura, né, que estava tomando conta da sociedade, se avolumando, o processo obsessivo mostra bem esse tipo de desatino. Que a ciência da época, assim como a ciência de hoje, ainda não consegue detectar e avaliar. Mas que é algo muito presente e muito forte e muito disseminado na nossa sociedade. A obsessão é verdadeiramente uma pandemia que afeta um sem número de pessoas, fazendo com que elas se desequilibrem até chegar num ponto bastante complicado. Então a gente continua essa história, né? Quando o Calderaro fala, olha, para aliviar-se um pouco, mergulhava no trabalho, em processo de fuga, deitava extenuado para levantar-se cansado no dia seguinte, após duelar com o perseguidor durante o sono. E não tinha sossego. Quando ele estava dentro do corpo, ele só conseguia 1 minuto de paz, fazendo com que a mente ficasse fixada no trabalho, naquele trabalho maquinal de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Quando ele conseguia um pouco de paz. Quando ele deitava para dormir, cansado, ele saía do corpo. Quando ele saía do corpo, ele se deparava com quem? Com o obsessor. E, de certo, brigavam fora do corpo. Palavras ásperas, até agressões aconteciam. Tenho certeza disso. E quando ele voltava para o corpo, para acordar no dia seguinte, para poder trabalhar, ele cansaço. Quer dizer, imagina o esgotamento desse indivíduo. Calderaro fala assim para André Luiz, André, dá uma olhada no cérebro dele. Aí o André, naquela visão de raio-x, olha o cérebro dele, né? E André Luiz faz algumas considerações a respeito do cérebro. E uma delas, ele fala uma coisa bastante interessante, que o cérebro, né, ele, André Luiz, a impressão de estar vendo um complexo dínamo. E se a gente for olhar lá no dicionário o que significa dínamo, dínamo é um aparelho produtor de energia elétrica.
A gente sabe que os nossos neurônios, os nossos bilhões de neurônios, eles se comunicam através, né, de impulsos elétricos. Então, o cérebro, na visão espiritual de André Luiz, deixava de ser um órgão material para ser um complexo dínamo, um produtor ali intenso de eletricidade. Calderaro continua, falando assim, André, nós estamos olhando aqui o cérebro perispiritual, perfeitamente ligado à sua contraparte física. E Calderaro fala o seguinte, olha, todo o sistema nervoso nosso, todo, a nossa medula, os nossos nervos, o nosso encéfalo, representam as forças do nosso perispírito, conquistadas lentamente após milhões de anos de evolução. Olha só, o nosso sistema nervoso é a representação das nossas forças perispirituais, após milhões de anos de evolução. E ele continua, renascendo, o perispírito se submete a leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o nosso planejamento reencarnatório, com os nossos méritos e deméritos. Então, quando a gente renasce, renascer significa, primeiramente, recapitular experiências. Se a gente entrar no Google, e se você for ver e digitar lá no Google a questão da embriogênese, que significa a evolução do embrião desde o momento em que o espermatozoide se une com o óvulo até o instante do nascimento, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Nós vamos ver que nas primeiras semanas e nos primeiros meses, mal dá para você diferenciar o embrião humano do embrião, por exemplo, de uma lagartixa, do embrião de um sapo, de um embrião de uma galinha, do embrião de um macaco, quando está um pouco mais evoluído. Isso porque o processo de reencarnação é um processo de recapitulação rapidinha, em alguns poucos meses, de toda a nossa trajetória evolutiva. Começando lá na época das bactérias até a época que nós estamos agora. Então nós não somente recapitulamos lições, falhas de vidas passadas. Ah, eu não me dei bem com dinheiro na última vida, vou ter que vir agora com dinheiro novamente para ver se eu consigo lidar melhor. Não somente esse tipo de recapitulação, mas toda a nossa trama evolutiva de milhões de anos, nós recapitulamos ao longo de alguns meses de evolução, dentro do útero materno. Então, recapitulação, hereditariedade, nós ficamos submetidos à carga genética de mãe e de pai. Podemos, obviamente, fugir um pouco a isso, de acordo com o nosso nível espiritual de merecimento. E também ficamos vinculados ao desenvolvimento fisiológico. Tanto que um bebê, ele não consegue movimentar o seu corpo adequadamente. E ele não consegue se expressar através de palavras, porque o corpo ainda está imaturo. Há necessidade de um desenvolvimento fisiológico progressivo, a fim de que o espírito que ali está possa se expressar como ele deseja e como ele quer. Então, olha só que quando a gente reencarna, a quantidade grande de limitações que nós sofremos. Só que são limitações imprescindíveis para o nosso crescimento, para o nosso processo espiritual. Até aqui. Perguntas? Observações? Comentários? Sim. Ele não se difere, né? Não se difere um do outro. Isso porque nos primeiros 3 meses há uma recapitulação de vidas passadas? Na verdade, é uma recapitulação da nossa ontogênese. O que significa isso? De todo o processo evolutivo que nós sofremos e que nós passamos ao longo de milênios. Aliás, milênios não, ao longo de milhões de anos. Porque o princípio espiritual, né, quando ele começou a ter os primeiros contatos com a matéria, até nos dias de hoje, ele veio passando por transformações sucessivas,
por aprimoramento. Então, o embrião, no seu processo de desenvolvimento, ele relembra, ele recapitula rapidamente todo esse processo evolutivo nosso. É como se, no espaço de poucos meses, nós relembrássemos rapidinho os milhões de anos de evolução. Uma recapitulação. Quer dizer, é um processo, Tânios, de em poucos meses de lembrança do passado. Não, mas eu não entendi muito bem qual que é o objetivo dessa recapitulação. E uma outra pergunta é sobre a questão hereditária, né? Você tem doenças que você tem uma predisposição. A hereditariedade, ela tem um limite. E ela, qual que é assim como se diz, a evolução é um fator que é importante, a evolução do espírito, mas quais fatores deixam essa hereditariedade que não tem jeito de escapar dela? Quando você não, isso aqui fatalmente vai acontecer com todo mundo, porque a hereditariedade, nesse caso, ela atua de forma inescapável, vamos dizer assim. É o seguinte, quanto mais inferior é o espírito, quanto menos evoluído ele é, mais ele fica submetido, atrelado às leis da hereditariedade. Quanto mais ele evolui, quanto mais ele cresce, se aprimora, mais o fator espiritual se sobrepõe ao fator genético. Então, quando a gente vê naquele trecho referente à reencarnação de Segismundo, a gente vê isso daí. A gente vê que pelo trabalho de Segismundo no plano espiritual, ele angariou mérito suficiente para que, no processo reencarnatório, a sua carga genética pudesse ser manipulada pelo mentor espiritual Alexandre, a fim de que no futuro ele não passasse de modo mais acerbo por certas situações mais complicadas. Então aí a gente vê o seguinte, aí a gente vê um indivíduo que, com o desenvolvimento e maturidade espiritual, ele começa a ser senhor da sua carga genética. Então pode ser que, por exemplo, um indivíduo renasça numa família que tem uma tendência hereditária a desenvolver câncer. Ele pode renascer com aqueles genes, com os oncogenes. Mas devido ao seu planejamento espiritual, devido ao seu nível espiritual, a sua própria condição mais evoluída impede aqueles genes de serem ativados. Ele vai passar a vida inteira com aqueles oncogenes, herança genética, quietos, adormecidos, sem serem despertados. Então a gente vê aí a profunda interação entre a hereditariedade, entre a genética e a influência espiritual. Daniel, então, se a pessoa tem dentro do seu plano reencarnatório a necessidade ou em outros planos que não foram cumpridos, a necessidade de passar por determinado tipo de patologia, mas ela traz um mérito desse. Esse silêncio genético, ele vai ser substituído por outro fator? Pode ser substituído por outro fator. Porque assim, a partir do momento que existe a dívida, há a necessidade do resgate dela. Mas o amor, ele pode mudar o caráter do pagamento. Mas o pagamento vai acontecer. Mas o caráter do pagamento, o estilo do pagamento vai mudar. No caso do Segismundo, que é um caso que eu acho emblemático, em vida passada ele assassinou um indivíduo. Acho que foi, não sei se foi um tiro, se foi uma facada na região do coração. Foi um tiro? Na região do coração. Quer dizer, se fosse seguir rigorosamente a questão hereditária, genética, da lei mesmo, ele teria que vir para ser assassinado na região cardíaca, de certa maneira. Ia trair isso. Ou iria vir com processos patológicos complicadíssimos na região do coração. Mas o tanto que ele trabalhou no bem na região espiritual fez com que ele viesse no futuro, obviamente, com uma situação um pouco mais complicada, mais atenuada na região cardíaca. Então aí a gente vê que a dívida tem que ser paga, porém o caráter do pagamento foi inteiramente outro. Ele não precisava ser assassinado num espetáculo de sangue, mas ele ia ter certos problemas na região cardíaca, em virtude do passado. Aí a gente vê o quanto que o espírito influencia na carga genética, e na própria ação dele enquanto está encarnado. Quando
quando Pedro falou que o amor cobria a multidão dos nossos pecados, ele estava falando disso aí. Os pecados nossos, na verdade, são os erros cometidos no passado recente ou remoto, que vêm na forma de tendências, na forma de possibilidades. Mas agindo no bem, agindo no certo, nós vamos atenuando essa carga negativa. Até que o indivíduo, na hora do resgate, o resgate aconteça de um modo mais suave, mais tranquilo. Então, nosso destino de amor ou de sofrimento, de tranquilidade ou de intranquilidade, está rigorosamente nas nossas mãos. Agora, se é um indivíduo pouco evoluído, mais no campo dos instintos, ele fica praticamente à mercê totalmente da carga genética, de pai e de mãe. Praticamente à mercê, 100%. Certinho? É aquele indivíduo que traduziu aquela pedra Rosetta, François Champollion. Uhum. A família dele parece que eram todos clarinhos. A família dele era do sul da França, na região de Albi, os albingenses, brancos, com os olhos claros e cabelo claro. E ele nasceu como se fosse um egípcio. A pele escura, os olhos puxados, até o branco, a esclerótica, se não me engano, o branco do olho não era branco, era amarelo. Quer dizer, ele nasceu com todas as características egípcias. Olha só que interessante como que a fixação perispiritual foi tão intensa que houve uma certa mudança na carga genética da pessoa. Ele foi o primeiro a traduzir os hieroglifos, usando a pedra de Rosetta. Outra coisa. A nossa formação tem no duplo etéreo forma. Tudo isso já vem pelo duplo etéreo para essa formação? Perispírito. Por que perispírito? Porque o que existe anterior ao reencarne é o espírito com seu corpo espiritual. O duplo etérico não existe quando o indivíduo está desencarnado. O duplo etérico ele só vai ser formado concomitantemente com a formação do corpo físico. À medida que o corpo físico vai sendo formado, paulatinamente vai sendo formado também o duplo. Ele não pré-existe. Juntamente com o sistema de chakras, ele não pré-existe. Ele só existe, o corpo etérico, também chamado de corpo vital, enquanto o indivíduo está encarnado. Quando ele desencarna, ele abandona o seu corpo etérico, juntamente com o seu corpo físico. Então, o corpo físico vai se deteriorar, vai se decompor, e o duplo etérico também vai se decompor. Porque ele é composto do chamado éter físico. É uma matéria energética, vamos dizer assim, bem mais densa. Ele fica por aqui na Terra mesmo. É dissolvido. Continuando. Calderaro continua a explicar. André, através do cérebro, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva. E ele fala aqui que absolutamente não existem dois cérebros idênticos. Um rigorosamente idêntico ao outro. Ele chega até a falar mais. Não é só no aspecto humano, não. Que se pegar os macacos, que são a etapa imediatamente anterior à nossa, eles também não possuem dois cérebros rigorosamente iguais. Por quê? Devido ao próprio processo evolutivo, o cérebro é moldado de uma certa forma, de uma certa maneira. Tanto que ele continua a falar que um selvagem tem um cérebro perispiritual com vibrações diversas do cérebro do civilizado. Ele fala mais, que as vibrações que são despendidas do cérebro de um santo são diferentes das vibrações desprendidas do cérebro de um sábio. São diferentes. Então, o nosso cérebro é composto de material especialíssimo. As células que o compõem são células que praticamente não se dividem. Aliás, podemos dizer, não se dividem. Embora, recentemente se descobriu que existe a possibilidade de formação de novas células, as células que existem no nosso cérebro, elas não se dividem. Porque há necessidade de que a paisagem cerebral permaneça praticamente a mesma. Porque é ali que acontece, vamos dizer assim, a acoplagem mais forte da alma, para que ela possa controlar o nosso organismo. Tanto que Calderaro fala,
o neurônio é de natureza elétrica. O neurônio é a célula cerebral. E há diferenciação nas suas tarefas. Há os neurônios sensitivos, existem os neurônios motores, existem os neurônios intermediários, existem os neurônios reflexos. E olha que coisa interessante que ele fala. Existem os neurônios que captam as influências de fora. Por exemplo, por que vocês estão me enxergando e me ouvindo? Porque os seus neurônios agora estão captando as influências exteriores. Eles estão decodificando tudo aquilo que vem através dos seus órgãos de sentido. Através dos seus olhos, através dos seus ouvidos. O cérebro está processando tudo isso. A mente está interpretando tudo isso. Então, as influências exteriores, os nossos neurônios conseguem captar isso daí. E passar para a mente, passar para o espírito. Ao mesmo tempo que existem aqueles neurônios que recolhem as impressões da consciência. Isso a ciência hoje não sabe. Ainda vai descobrir que há certo grupo de neurônios nossos que tem a responsabilidade, a capacidade de captar as influências do espírito. E não pode ser diferente, porque nós estamos governando o nosso corpo físico através do cérebro. Há necessidade de que nós, espíritos, de certa maneira, hajamos no cérebro, a fim de que o cérebro possa, por sua vez, comandar o corpo físico como um todo. É um complicado laboratório. Olha o que ele diz. A mente é a orientadora da atividade de bilhões de células e de energia. Através da mente vêm as energias da vontade. E o que a vontade faz? A vontade determina a reação aos estímulos. Por exemplo, se eu olhar aqui para a luz, eu já vou virar o meu rosto. É um estímulo muito forte. A vontade faz com que eu aja assim. Se eu quiser, eu posso pegar essa folha aqui. É a minha vontade agindo. Ao mesmo tempo que a mente faz isso, ao mesmo tempo que a mente reage àquilo que vem de fora, porque se isso não acontecesse, a gente seria tal qual um livro, sem reação nenhuma para nada. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a mente capta as influências que vêm do mundo espiritual. Tanto de entidades desencarnadas, quanto de entidades encarnadas, através do pensamento. Então a mente se figura como uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que capta as impressões de fora, repassa as impressões de dentro. Tudo num espaço de tempo de milissegundos. Praticamente instantâneo esse processo aí. Perguntas? Comentários? Como você definiria o que é espírito? Como eu definiria o que é o espírito? O que está lá no livro dos espíritos? O espírito seria o quê? A individualização do princípio espiritual. Né? Essa individualização de algo criado por Deus e que se manifesta como vivo à imagem e semelhança do Criador. É como se fosse uma chama. Como está lá no livro dos Espíritos, é uma chama meio violeta. Né? Mas ali que está a sede da consciência, é ali que está a memória, é ali que é o arquivo das experiências, é ali que é a fonte da vontade. Então, a gente não sabe muito a respeito do espírito. Né? O que a gente sabe um pouco mais é dos envoltórios do espírito. O corpo mental, o corpo perispiritual, o duplo etérico, o corpo físico. Né? Então é algo intrincado. André Luiz falou certa vez que lá no mundo espiritual ele estava estudando a estrutura mental das células. A estrutura mental quer dizer que as nossas células têm uma estrutura mental também. Embrionária, primitiva, mas tem. E o espírito, para poder entender o espírito, é complicado. Difícil. A gente precisa evoluir um pouco mais para poder definir o que é ele. É uma luz, é uma chama viva, vamos dizer assim. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou através do Espírito, né? Porque o corpo estava já decomposto, né? Na tumba. Uhum. Né? Tanto é que quando a Maria Madalena foi abraçar Jesus, ele disse para ela, mulher, não me toques,
pois ainda não foi ao Pai, porque ele estava revestido com seu ectoplasma espiritual. Não havia ali um corpo físico revestindo ele. Ele estava ali com o seu corpo espiritual. O corpo físico de Jesus é uma coisa interessante, né? Existem duas teorias para explicar isso daí. Do desaparecimento do corpo físico dele, né? Das duas, uma. Ou Jesus acelerou o processo de decomposição do próprio corpo, ele tinha plena capacidade de fazer isso, ou ele desmaterializou o corpo e materializou no local distante para ser decomposto. Porque senão o corpo físico dele ia ser motivo de peregrinação. Tem umas passagens que fala que quando entraram na tumba, né, para verificar se Jesus estava lá mesmo, havia uma decomposição de matéria formando o corpo de Jesus ali na tumba. Aí eu já desconheço. Né? Essa informação aí eu já não posso dizer que eu já desconheço. Certo. Mas o que Jesus apareceu para Maria Madalena em primeiro lugar, os discípulos em seguida, e depois para mais 500, era ele, Jesus, em corpo espiritual. Nossa, mas não é ressurreição? Se você for considerar o significado da palavra ressurreição em si, ressurreição significa literalmente estar em pé novamente. O significado da palavra ressurreição é esse, sabia? Estar em pé novamente. E Jesus novamente estava em pé, só que não com o corpo físico, mas com o corpo espiritual. Aliás, é o que vai acontecer com todos nós aqui, né? Nós vamos ressurgir no plano espiritual. Então, eu estava vendo, há tempos atrás, eu achei até muito interessante. Você estava falando de memória das células, dessa parte. As células adiposas, elas têm memória. Por isso a dificuldade, às vezes, de emagrecer, elas guardam ali as células musculares têm memória. Oi? As células musculares têm memória. Pois é. Quer dizer, é a estrutura mental delas. Porque o nosso próprio corpo espiritual, ele se reveste de células, só que de uma outra condição vibratória. Então, ao que André Luiz nos explica, dá a entender o seguinte, que essas células, elas em si, detêm ali um princípio espiritual. Que daqui a milhões de anos, vai ser um espírito, uma individualização do princípio inteligente, como nós somos atualmente. E aí existem até teorias, né, que eu vou falar aqui, que é uma teoria, que eu li em algum lugar, não sei de onde, não sei em que livro, né, em que fala que nós, habitantes do planeta Terra, nada mais éramos do que há bilhões de anos atrás, células do organismo perispiritual de Jesus. Não sei a veracidade disso. Nem sei se isso não sei se isso é verdade, mas é uma informação que eu vi aí. Né, sem a necessária concordância. Dica de passagem, eu li isso num único lugar, né? Continuando aqui, ó. A mente é obrigada pela lei divina a progredir sempre. Aí ele começa a falar da química fisiológica e da química espiritual. Olha que coisa interessante que ele fala. Que nem o espírito mais sábio se animaria a apontar o local certinho onde termina o corpo e começa o espírito. Nem o espírito mais sábio. Quer dizer, é uma rede intrincada ali, entrelaçada entre espírito e corpo físico. Não se sabe direito onde termina um e começa o outro. Né? E ele fala o seguinte, que no corpo físico, as células comuns morrem aos milhares todos os dias. E são substituídas aos milhares todos os dias também. Então elas não têm a necessidade de uma certa continuidade. Ele dá até o exemplo do estômago. Não tem necessidade, por exemplo, do estômago lembrar o que ele armazenou no dia anterior. Agora, as células do sistema nervoso central, elas precisam de continuidade. Porque o processo evolutivo precisa de continuidade. E é por isso que os nossos neurônios não se dividem. Pelo menos não com aquela celeridade e frequência que as demais células do nosso corpo se dividem. Li até recentemente que eles não se dividem mesmo, porque para eles falta uma estrutura importantíssima na divisão, uma organela chamada centríolo. Os neurônios não têm um centríolo. O centríolo é uma organela que comanda o processo de divisão celular. Os neurônios não têm.
Embora possa haver a formação de novos neurônios no cérebro. E principalmente, sabe em que área? Na área da memória, chamado hipocampo. Cientistas hoje estão descobrindo que boa parte dos neurônios que se formam, que nascem na região do hipocampo, da memória. Daí a importância de nós, com a idade, nunca deixarmos de ler, de ganharmos conhecimento e de aprender coisas novas, porque isso daí é exercício para o cérebro. Assim como os músculos precisam ser exercitados para manter a saúde músculo-esquelética, o cérebro tem que ser exercitado. É através de adoção de novos conhecimentos, ganhar novos conhecimentos e reciclagem dos conhecimentos antigos. Porque senão tudo aquilo que a gente vai deixando de lado é lei biológica, tudo aquilo que a gente vai deixando automatizado atrofia e deixa de funcionar direito. Né? Com o cérebro não é diferente. Olha o que ele diz aqui, ó. De início, olha como é que é o nosso processo de evolução. O princípio espiritual acolheu-se nas águas, nas bactérias. Gente, olha que coisa interessante. É até difícil a gente imaginar isso, né? E nós, há muitos milhões de anos atrás, quando ainda não éramos a individualização do princípio inteligente, quando ainda não éramos um espírito maduro, formado, nós estávamos primeiramente estagiando entre as bactérias. Depois de milhões de anos nessa fase, passamos a estagiar nas esponjas marinhas. Nas esponjas, onde nós estávamos começando a aprender os princípios da coletividade. O ensaio da produção, por exemplo, do sistema muscular. Foi quando a gente estagiou no reino das esponjas. Depois nós começamos a elaborar o nosso sistema nervoso central. Na medusa, no verme, no batráquio. E aí nós fomos saindo do leito do oceano, passando para a lama da margem, até nos embrenharmos na floresta, em milhões e milhões de anos de evolução, onde nós aprendemos a procriar, onde nós aprendemos a se alimentar, onde nós aprendemos a sentir, onde nós aprendemos a pensar. Olha a trajetória nossa. Ele fala até o seguinte, que o homem das últimas dezenas de séculos é a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade. Então nós não estamos aqui somente algumas décadas atrás. Milhões de anos. Da vertigem, isso daí. Então o nosso corpo espiritual e o nosso sistema nervoso, ele foi sendo melhorado, aprimorado, foi evoluindo, foi ficando cada vez mais complexo ao longo de milhões de anos de evolução. Isso se refletiu no nosso corpo físico. E o negócio não para por aí. Porque à medida que nós vamos evoluindo agora, na condição de humanos que nós estamos, o nosso corpo espiritual vai evoluindo, o nosso sistema nervoso vai se aprimorando, com reflexos no nosso corpo físico. Então, primeiro vem a evolução espiritual, com consequência, a evolução física. Esse é o nosso futuro. Então, sabe-se lá como que vai estar o organismo espiritual nosso daqui a milhares de anos. Como que vai estar o corpo físico nosso daqui a milhares de anos. Já existem órgãos que são vestigiais. Né? E se tiver uma funçãozinha meio que de nada no nosso corpo, o terceiro molar, por exemplo, é um órgão vestigial, o siso. Né? Nós temos o apêndice, que embora exerça uma certa atividade linfóide, não deixa de ser um órgão vestigial. E com o tempo, pode ter certeza, cabelo não vai ter necessidade. Unha não vai ter necessidade. Né? O nosso corpo vai ficando cada vez mais sutilizado e menos material. Se você parar para pensar, os próprios indivíduos desencarnados, que já têm um nível evolutivo maior, muitos órgãos perispirituais eles já não têm.
Eles têm que, quando, entre aspas, baixam aqui para a Terra, ou nas condições limítrofes do planeta Terra, eles têm que reelaborar órgãos que eles não têm mais, porque eles não precisam usar. É a lei do uso e do desuso. Se eles não precisam, por exemplo, de uma alimentação mais substancial, mais grosseira, para que eles vão precisar de estômago, intestino, fígado? Não vai. Não precisa. Eles se alimentam, né, das emanações atmosféricas, do prana, que os hindus falavam desde há milhares de anos atrás. A alimentação grosseira não existe. A alimentação grosseira é para a gente. Ou para aqueles desencarnados que mantêm a mente numa região muito material ainda. E aí do lado de lá eles sentem fome. Eles sentem sede. Eles têm as mesmas necessidades fisiológicas, todas elas, que nós temos. Porque a mente ainda está fixada, profundamente enraizada na matéria. E é por isso que quando a gente desencarna, a gente, do lado de lá, vai morar em cidades muito parecidas com as nossas aqui. Mais aprimoradas, melhoradas, mas não tão diferente. Porque há necessidade de que nós nos despojemos ainda de muita energia pesada que nós acumulamos. Há necessidade de uma maior espiritualização. Para que um dia a gente possa habitar terras do céu mais avançadas. E nós sequer temos notícia, mesmo nós espíritas, de como são. Nós temos a ideia do que é nosso lar, nós temos uma ideia do que é alvorada nova, que é um grau espiritual superior ao nosso lar. Mais do que isso, referências muito esparsas aqui e ali. No livro Alvorada Nova, nem sei quem que é o autor, li há muitos anos atrás, Caibar Schutel, fala-se que os habitantes dessa cidade já não têm o corpo perispiritual da cintura para baixo. Já não tem essa necessidade. Não é? Agora, quando eles vêm para nosso lar, por exemplo, para passar uma temporada para instrução, eles precisam reconstruir essa parte do corpo perispiritual. Agora, vocês imaginam o que aconteceu com Jesus quando ele teve que abandonar regiões celestiais, quando ele teve que novamente reelaborar veículos que ele não tinha mais. Ele já havia perdido há muitos milhões de anos. Reelaborar talvez um corpo mental, né? Todos aqueles corpos que, né, a literatura hindu nos fala. Corpo búdico, átmico, corpo perispiritual, para enfim reencarnar. O verdadeiro calvário de Jesus foi reencarnar. Esse foi o verdadeiro calvário dele. Ficar 33 anos encarnado num corpo limitado. É como se você quisesse colocar a água do oceano num jarro de água. Um jarro. Imagina, né, a explosão de energia que estava ali dentro. Era um anjo limitado numa forma humana. Como foi difícil para ele. Ele fez isso por amor. Como foi difícil para ele. Né? Sobre isso daqui, algo mais? Eu já vi o quarto. A raça humana tinha o quarto molar. Além do terceiro, ela tinha o quarto que também foi desaparecendo. Eu cheguei a ver o quarto molar. Olha. Em pacientes meus, eu tirei o terceiro e apareceu o quarto. Tinha um quarto lá. Olha que coisa. Tinha um quarto molar. Não sabia disso. E uma vez eu lembro que o João Luiz, o João Luiz homeopata, ele falou que as infecções que a gente tem, por exemplo, a amigdalite que você teve, as bactérias estão estagiando ali. Elas estão aprendendo com a gente durante essas infecções que a gente tem. Nada se perde na vida. Exatamente. Nada se perde. O desenvolvimento da ciência, da formação, quando a mãe toma o ácido fólico para a proteção do tubo neural. Sim, sim. Então, vamos dizer, já é o cuidado de proteger a formação neural, né, daquele ser que tá nascendo. Vamos dizer, começa pelo cérebro. Tudo. Sim, você começa ali com nutrientes, né? Você dá as condições necessárias a fim de que o corpo físico se forme da melhor maneira possível. Quer dizer, nós já estamos chegando num estágio, em termos de desenvolvimento, que estamos cooperando com a melhoria do nosso próprio corpo físico.
né? A medicina, inclusive, está caminhando para um campo muito interessante, chamado medicina integrativa, em que se aborda muito essa questão da alimentação, a questão da suplementação, né? Deixando meio que para plano secundário, ou quando for necessário, a questão da medicação. Então, nós já estamos meio que espiritualizando a medicina. Isso daí a gente vai, nas próximas décadas até, evoluir bastante nesse aspecto. Não tenhamos dúvida. Daniel, Sim. não entendi muito bem esse resposta que você deu com relação ao espírito. Então, se nós, lá no nosso estágio de esponja, né? Nós já estamos, então, Deus nos criou de alguma forma. Então, esse espírito da esponja é de acordo com a dimensão da esponja. Então, se vai evoluindo a esponja, de ameba e tal, até ser humano, o espírito também vai crescendo. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria pequenininho em físico e espírito também. Exato. É isso? É isso. É justamente isso daí. É a chamada mônada espiritual. Não é um espírito ainda, porque a gente só pode considerar espírito no estágio de humanidade em diante. Então, a partir do momento em que nós saímos da condição macacoide, da condição do chimpanzé, e chegamos na condição humana, ali você pode falar que tem um espírito. Ali você pode falar. E é interessante você ver a questão da carga genética. 98% para mais, quase 99% da carga genética de um chimpanzé é rigorosamente igual à nossa carga genética. Quer dizer, a proximidade evolutiva ali é muito grande. Daqui a alguns milhares de anos, o chimpanzé de hoje vai ser o futuro ser humano. Só que de início o espírito não estagia direto do animal para o ser humano. Ele passa um estágio intermediário, né? Que todo mundo aqui já ouviu falar. Que são os elementais. Que são os seres da natureza. Sabe as lendas dos gnomos, das fadas, dos duendes, aqueles seres assim, bem voltados à natureza? André Luiz fala isso. Se eu não me engano, está no livro Os Mensageiros, um dos últimos capítulos, em que ele fala dos seres elementais que configuram um estado intermediário entre a animalidade e a humanidade. Então, todos nós já passamos por isso. E não é à toa que os primeiros selvagens, que os indígenas, eles têm tanta ligação com a natureza. Né? Porque a memória deles etérica está muito fresca ali quando eles estagiavam como elementais. Então, por isso que eles entendem tanto da natureza, veneram tanto a natureza e vivem na natureza. E a gente já passou por esses estágios todos aí. Tudo muito bonito, né? Muito bonito. Você chegou a ver o casal americano que criou um macaco desde pequeno e como se eles tivessem adotado ali uma criança e começaram, em vez de a língua falarem com ele, falar a língua dos mudos. Sim. E viu essa história? Sim, já ouvi falar. Passaram aí os tempos passaram e esse macaco passou a gesticular, a pedir em torno de uns 150, mais ou menos uns 150 tipos de pedidos que ele fazia através da gesticulação. Gesticulação do quase surdo, gente. Quase gente. Quase gente. Só que eram coisas curtas, né? Quero comer. Sim. Quero dormir. Tipos assim. Sim, né? Bem curtas, mas eram em torno de 150. Que coisa maravilhosa, né? Nos mundos superiores, na Revista Espírita de 1859, se não me falha a memória, ou 1858, André Luiz, o Kardec, André Luiz, Chico Xavier, Kardec. Kardec, ele recebe mensagens de um sujeito habitante de Júpiter, que descreve as condições de Júpiter, em termos de sociedade e tudo mais. Ele fala que os animais de Júpiter estão 1 grau acima dos nossos animais. E que eles desempenham lá funções mais grosseiras, né? Funções assim, mais assim, relacionadas com a matéria mesmo, né? E que estão a 1 passo da humanidade. Em Júpiter isso. Né? Pega lá a Revista Espírita, acho que de 1859, né? Em que o espírito ele faz uma descrição pormenorizada, tem vários textos de como é Júpiter. É o planeta mais evoluído do sistema solar. Mais evoluído. Estamos bem longe de Júpiter. Né? Júpiter está na categoria de mundo feliz. Enquanto nós ainda estamos no processo, né,
doloroso da transição de provas e expiações para regeneração. Chegando no nível de Júpiter, vamos ter que suar 1 litro certinho ainda. Ok? Ó, não terminei esse capítulo, tem alguma coisa ainda para falar. Termino ele na semana que vem, onde a gente faz o arrebatamento dele aqui, a gente arremata, para já começar o capítulo de número 5, em que o espírito Cipriana, portadora de um grau avançado de amor, vai interceder em prol dos dois ali, obsessor e obsediado. Tá? Então a gente vai ler o restinho do capítulo 4 na semana que vem, mais o capítulo 5. Certo? Vamos fazer a nossa prece? Pedindo a todos aí de casa que nos acompanhem também, fechando os olhos. E pedindo o quê, gente? Pedindo serenidade. Pedindo paz. Quando a gente vê um mundo na situação em que ele se encontra, após as dificuldades que nós passamos, e quando a gente vê particularmente o nosso país, nos momentos tumultuosos em que estamos passando, talvez nos deixamos nos integrar nesse clima complicado, nesse clima de muita angústia, nesse clima de raiva, nesse clima de desespero. E poucas vezes paramos para analisar que nós, humanidade encarnada, estamos sob a supervisão celestial. Que o nosso planeta se afigura como um gigantesco estado em que Jesus é o governador geral. Então estamos nas mãos dele. Estamos influenciados pelo sutil, constante e forte magnetismo de Jesus. Deixemos de lado a angústia. Deixemos de lado o medo. Substituamos esses estados opressivos que podem levar a uma desorganização psicológica. Substituamos isso pela esperança e pela certeza de dias melhores. Imaginemos, portanto, com isso, a nossa casa sendo iluminada pela luz crística. Imagine você aí agora, cada cômodo de sua casa. Vá passando mentalmente por cada cômodo. Pela sala, pelos quartos, pela cozinha, pelos banheiros, pelo quintal, pela garagem, enfim, por todo aquele ambiente material onde você mora e onde você passa uma boa parte do seu dia. Busque mentalmente iluminar cada recinto. Imagine aquelas energias densas, escuras, enquistadas nesses locais, sendo dissolvidas ao contato da luz de nosso Senhor. Sinta o clima espiritual cada vez mais leve, mais tranquilo, mais harmônico. Respire profundamente e busque, nesse estado atual de coisas, aquele equilíbrio necessário e imprescindível para a tua saúde física e para a tua saúde espiritual. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.